Seria justificável proibir o OnlyFans em nome da moral pública ou isso feriria a liberdade individual? Eu já falei minha opinião agora. Pode começar. Eu vou ser obrigado a discordar. A gente tem que ter uma discordância, né, pessoal? Mas realmente eu discordo. Detalhe que eu queria primeiro saber por quê. Nós dois somos antifeministas, a gente é antiprogressista e tudo, mas ainda assim é possível discordar. É possível, mas eu acho que... Por que você é a favor de proibir? Pela questão que eu falei, por ser usado como estratégia de guerra psicológica, por influenciar a degeneração social, por ser um braço da revolução sexual, por estar aí na internet disponível para menores de idade, e não apenas os menores, pelo tanto de danos que traz para o indivíduo. Você já parou para pensar que a proibição poderia, na verdade, ter efeitos negativos se ela não viesse acompanhada de outras mudanças basilares da sociedade que só seriam possíveis através de um revolucionarismo conservador, que é, por definição, oposto à democracia liberal? Tipo assim, você diz no sentido de, tirando isso, algo pior vir no lugar... E eu quero dar um exemplo. A pessoas com conduta até mesmo criminosa, ao não terem conteúdo, fazerem coisas erradas, cometerem crimes, por exemplo... Sim, porque o OnlyFans, ele não está degenerando a sociedade. O OnlyFans não está degenerando a sociedade. Ele é o sintoma final de uma sociedade que já está em decadência. Ele é um sintoma de uma sociedade já em putrefação, em estado terminal. Quando você combate, por exemplo, uma medida proibitória contra esse tipo de coisa, são tantas questões envolvidas, você, em vez de dar uma estocada no coração da hidra, cortar a cabeça sabendo que de uma cabeça nascem duas. E eu acho muito perigoso a gente... tomar decisões desse tipo sem observar realmente, através de constatações sociológicas e antropológicas, para a gente realmente não cair no erro até mesmo da esquerda, de você começar a criar ideologias, teorias e mudanças na sociedade sem saber o impacto que aquilo vai causar. A gente tem o fenômeno do incel. E o fenômeno do incel, ele se manifesta, né, ele foi criado por uma grande multifatoriedade de causas. A misandria, a falta de estrutura familiar, a ausência paterna. Questões biológicas, homens cada vez mais demonizados, às vezes uma introversão, algo dentro do espectro autista. A questão das leis que transforma em assédio ou importunação sexual, não o ato em si que está alinhado a uma realidade objetiva, mas na interpretação subjetiva da mulher, agindo como um elemento dissuasivo para que o homem saia de dentro da sua caverna e vá abordar mulheres no cotidiano. Então o fenômeno incel, ele é um fenômeno que tem relação com a revolução sexual e ele também tem relação com a misandria e com tudo isso que a gente está vendo, né, que é um conjunto, é um arcabouço que gera o fenômeno do incel. Mas, inclusive a hipergamia, é um ponto central que eu acho que deve ser abordado. A partir do momento que houve a revolução sexual, a regra 80-20 não é bobagem, red pill, ela existe. Os homens do topo monopolizaram todo o mercado sexual, enquanto aqueles menos favorecidos não conseguem ter sucesso com as mulheres, gerando um desequilíbrio na balança que era mais ou menos equilibrado em uma sociedade que, se não fosse uma sociedade que não era de fato monogâmica, mas que também não era tão permissiva quanto a questão da promiscuidade em si. Mas quando a gente analisa o fenômeno incel e vê que essa dificuldade do relacionamento que o homem tem com a mulher hoje, que foi desencadeado por esses fatores, e a gente observa que isso já existe em outras sociedades, embora o elemento causador seja diferente, eu fico pensando até que ponto proibir, sem mexer nas outras estruturas, seria algo positivo. Vamos lá, já te passo a palavra, só para conseguir concluir. Olha só o Afeganistão, que a gente usou de exemplo. A gente tem a prática do baixa base, que são jovens, né, com menos de 18 anos, que geralmente têm uma aparência mais feminina, e eles são sodomizados e se transformam em objetos reais, né, para práticas de atos libidinosos, nas mãos de senhores das guerras. Embora isso remonte ao Império Persa, voltou com força total depois da queda do Talibã. Minha expressão, mas é porque é pesado, né? Nossa, que absurdo, cara. Não, mas esse é o ponto. Aí você deve estar se perguntando assim, por que esses senhores da guerra estão sodomizando jovens com feições femininas em vez de ter uma relação com uma mulher? O casamento lá, a castidade lá é cobrada, lá você não consegue relações informais com mulheres e a prostituição é criminalizada. Então olha só, o resultado da proibição desse ato, em vez de ser um efeito meramente moralizador, ele gera um efeito catastrófico que é o baixa base, que é a sodomização de garotos jovens que depois que a barba começa a crescer, eles se tornam descartáveis. Para esses senhores da guerra, viram moradores de rua, muitos são levados, né, a se churrascar devido aos traumas repetidos que ocorrem durante a infância, onde a prostituição é proibida e existe uma segregação forte entre homens e mulheres, e o homem não consegue fazer o sexo casual. Então a gente tem que entender que sempre que você impede um homem
de ter realmente acesso a mulheres, aquilo pode ter consequências que vão sair daquilo que é esperado. Então, na sociedade de hoje, em que o homem já tem pouco acesso às mulheres, pelas questões das leis e tal, você tirar ainda mais o acesso a elas que eles têm é pior? Eu acho que poderia ter efeitos adversos, em vez de efeitos moralizadores, ter efeitos adversos, que isso, querendo ou não, é uma válvula de escape. Vamos ver um outro exemplo onde a questão da hipergamia causa problemas. Se você for pegar, por exemplo, sociedades onde existe o dote, não na Índia, né, onde a mulher tem que pagar dote para a família do marido, mas em lugares onde o homem, para casar com a mulher, tem que pagar um dote que muitas vezes é abusivo e não está em consonância com a realidade econômica da pessoa, do indivíduo, do homem que quer arrumar uma mulher. Na África você vê isso, na Tanzânia, na Etiópia, no Sudão. Então um homem sem acesso ao mercado sexual, porque ele não tem como pagar o dote, ele se sente isolado, frustrado, desconectado. É uma forma de incel na África, né, que não é muito abordado, embora a gente não use a mesma terminologia. O fenômeno do incelismo pode ocorrer em outras regiões por outras questões culturais. E o que acontece nesses países africanos? Os caras vão invadir fazenda para roubar gado, para poder usar o gado para pagar dote, para ter acesso sexual ao mercado, onde o sexo não é amplamente distribuído igual aqui. Ele pode sequestrar mulheres para poder ter acesso ao intercurso, porque ele não tem a condição de pagar. Então é um fenômeno de incelismo, sim, embora a gente não use essa terminologia, que acontece em sociedades africanas. O exemplo do Afeganistão, o cara não consegue ter acesso à mulher, a prostituição é proibida, ele vai e sodomiza crianças, às vezes, de 12, 13, 14 anos. Então eu acho que se a gente fosse fazer um ato proibitivo do consumo de conteúdo adulto, levando em consideração que o fenômeno incel é um fenômeno recente e que foi intensificado pela hipergamia feminina, qual que é o efeito que isso pode ter? Um homem, né, vários homens, os betas, por exemplo, feios de aparência, que não têm gingado social, os autistas, eles não têm acesso a mulheres e nem vão ter porque eles estão sendo monopolizados pelos homens do topo. Pelos 20%. Qual que vai ser o efeito? Será que essa válvula de escape, ainda que destrutiva, se tirada, não pode ter efeitos piores? Porque eu sou obrigada a concordar com você. Esse exemplo do Sudão, da Etiópia, do que acontece, por exemplo, lá no Afeganistão, são constatações sociológicas baseadas na realidade objetiva. Então, ainda que eu considere o conteúdo nocivo, o tiro pode sair pela culatra. E eu não confio no Estado brasileiro para regular esse tipo de coisa. Porque se ele proíbe isso, quem garante que ele não vai banir o Telegram? Quem garante que ele não vai começar a censurar o YouTube? Então um Estado, para ter um efeito moralizador, tem que ser um Estado que realmente está alinhado. Melhor, não esse que nós temos no Brasil. O Brasil. brasileiro não.